pessoal, bem-vindos de volta à nossa aula sobre análise aplicada do comportamento. Aqui a gente vai continuar com a aula anterior sobre a análise funcional, chegando aqui na parte que é mais importante dessa temática, né? Que é a análise funcional experimental. Lembrando que essa divisão de análise funcional interpretativa, molecular ou molar, e análise funcional experimental é uma divisão que eu estou sugerindo baseado em todo o material que a gente tem disponível ou que foi consultado para essa aula. Então, só para lembrar as partes anteriores, a análise funcional é o esforço para se conseguir identificar a função do comportamento, que valor de sobrevivência que esse comportamento tem para essa pessoa no ambiente que ela vive, né? E esse esforço de a gente tentar descobrir a função de comportamento pode ser dividido na parte teórica, na parte em que você tenta formular uma hipótese baseada na observação que você fez do comportamento dessa pessoa e na teoria dos princípios comportamentais, né? Essa hipótese ela pode ter um escopo molecular quando ela é focada nos eventos próximos ao comportamento, né, o momento mais presente, e ela pode ser considerada molar quando ela leva em consideração vários ambientes, não só o ambiente que mantém comportamento, mas vários ambientes que mantêm aquela classe superior de comportamentos e todo o contexto, história de desenvolvimento desse padrão comportamental. Então, a análise funcional interpretativa ela pode ser vista nessas duas perspectivas, né? Enquanto que a análise funcional experimental, eu estou trazendo aqui para vocês dois modelos dela. Um modelo padrão, que eu estou chamando de padrão ou de clássico, e um modelo breve, que é uma versão mais reduzida e com uma boa validade da aplicação desse método. E aí, para a gente estudar a análise experimental, a análise funcional experimental clássica, eu vou apresentar para vocês o experimento que estabeleceu esse método, né? Que está descrito nessa referência aqui em português. Então, nesse capítulo aqui, explica o procedimento. Eu recomendo muito a leitura, porque é um capítulo que foi escrito para explicar esse procedimento. E aí não tem como ter dúvida, não tem como ter. Então, eu vou passar por aqui mais rapidamente para apresentar e mostrar, então, o que é importante nesse experimento. Esse experimento ele foi publicado em 1982 pelo Iwata e os colaboradores dele, e ele envolveu 9 participantes com desenvolvimento atípico. A maioria deles eram crianças com transtorno diagnóstico, transtorno do espectro autista, que exibiam comportamentos dessa classe, como bater a cabeça em algum objeto, bater na própria cabeça, se morder, puxar as orelhas, apertar os olhos, puxar o cabelo. Que foram denominados, né, foram incluídos na classe de comportamento autolesivo. E esses participantes, eles se engajavam por meio de observações anteriores, né, em no mínimo 2 desses comportamentos, 2 dessas formas, 2 dessas respostas dentro dessa classe de comportamentos, né. Então, primeiro, foi um procedimento relacionado com o comportamento autolesivo, que também ficou conhecido como comportamentos problemáticos, ou problem behavior, né? Comportamentos problema, dependendo de como é a tradução. E como que foi o procedimento dessa intervenção, né? Como que aconteceu a intervenção? Primeiro, eles usaram um delineamento de alternância de tratamentos. O que isso significa? Que cada participante, isoladamente, ia passar por várias situações diferentes, né? Não era a mesma situação 2 vezes, eram várias situações diferentes, de maneira alternada e aleatória, como fica mais claro um pouco mais para frente. A gente vai fazer a próxima aula sobre delineamentos. Então, isso aqui eu vou detalhar melhor lá em delineamentos, mas dá para entender isso no começo. E uma série de tratamentos, uma série de fases, uma série de condições que a pessoa vai passar aleatoriamente entre elas,
e de maneira alternada. O tipo de coleta de dados aqui foi o registro de intervalo parcial. Então, a cada 10 segundos, né, se a pessoa tivesse exibindo aquele comportamento, contava para poder calcular quanto tempo das sessões a pessoa passava exibindo comportamento autolesivo, né, em cada uma das fases da intervenção. Então, a variável dependente aqui, o efeito que a gente quer observar é o percentual do tempo em que aquela pessoa gasta exibindo aqueles comportamentos, né, sendo registrado o tempo todo. E a variável independente, ou seja, o que influencia o tempo que essa pessoa gasta em comportamentos autolesivos, são 4 situações diferentes. Essas situações, elas foram formuladas em uma pesquisa anterior, cuja referência me foge agora, que mostrava que existiam, no mínimo, 4 causas básicas para o comportamento autolesivo. Ou seja, esse comportamento ele não era do nada, apesar dele ter uma base biológica que é o transtorno de desenvolvimento. A causa imediata desse comportamento, o que disparava, o que levava a pessoa a se comportar, não era do nada, tinha causa, mas essas causas podiam ser 4, né, essas 4 condições, mas não se tinha certeza a respeito delas, né, a respeito de como que elas afetavam. Então, para a gente descobrir isso, o Aota fez essa metodologia aqui para que as pessoas, os participantes, passassem por essas 4 causas. Então, cada condição era um daquele estímulo que levava a pessoa a exibir aquele comportamento, que provavelmente levava, né, hipoteticamente poderia levar ela a exibir aquele comportamento. Cada condição durava no mínimo 15 minutos e as condições eram, a pessoa passava pelas condições, né, de maneira sorteada, né, aleatória para cada dia, cada condição. E para finalizar o experimento, né, a intervenção, era em cada condição precisava ser observado estabilidade nos comportamentos autolesivos, ou seja, a frequência dos comportamentos ficava estável, ela nem aumentava nem diminuía muito, ela ficava padronizada depois daquela condição. A estabilidade, ou o experimento também era finalizado se houvesse instabilidade por 5 dias seguidos, ou seja, muita mudança na frequência desse comportamento durante 5 dias seguidos, ou ou passasse 12 dias de intervenção. Por que esses critérios existem, né? Primeiro, porque a gente precisa finalizar o experimento de alguma forma. A estabilidade, ela é um critério de finalização porque ela mostra que aquela variável afetou o comportamento e que enquanto aquela variável continuar acontecendo, a frequência do comportamento, o nível do comportamento vai ficar mais ou menos o mesmo. Então, depois de eu perceber que tem esse padrão, eu posso encerrar, porque eu já detectei o padrão. A instabilidade, por outro lado, ela é um critério de finalização do experimento pelo motivo contrário. Se a frequência da resposta é instável, ela aumenta, diminui a cada intervenção, significa que não é aquela condição, não é aquela variável que está afetando o comportamento. São outras coisas que estão acontecendo que estão afetando. Então, você sabe que não é aquela variável que afeta. Você descobriu uma coisa, você descobriu que é outra coisa, que não é aquilo que você está pensando. Isso é muito importante. E o critério de 12 dias é usado porque o procedimento precisa terminar. Né? Em algum momento precisa terminar. E isso aqui, no caso, seriam 12 sessões, né? É um número comum utilizado, inclusive por planos de saúde, né? Que pagam aí 12 sessões e por aí vai. Então é um critério arbitrário para encerrar tendo descoberto alguma coisa ou não. Então, agora a gente vai para a parte mais importante. Quais eram as condições? Primeira condição. Uma condição de desaprovação social. Uma hipótese é que o comportamento autolesivo dessas crianças
ele podia estar sendo causado porque estava sendo positivamente reforçado, né? Então, o que que era essa condição? A criança ficava lá brincando, tinha uma pessoa com ela, um cuidador com ela, um psicólogo treinado com ela, e se ela exibisse daquelas formas de comportamento lesivo em algum momento, o psicólogo virava para ela e falava assim: não faça isso, você está se machucando. E encostava nela de leve, sim, encostava, né? Porque apesar de estar falando para ela não fazer, ele só fazia isso quando ela exibia o comportamento. Então era contingente à resposta, à exibição do comportamento, e quando ela não estava exibindo comportamento autolesivo, ela não recebia essa consequência, que é uma forma de atenção. Então ela só recebia atenção se ela exibisse o comportamento. Por mais que o conteúdo da fala fosse desaprovação, só o fato de estar falando é uma forma de atenção. Então aqui essa condição é para testar a hipótese se o comportamento da criança ou autolesivo da criança estava sendo controlado por atenção, por reforçamento positivo. A outra condição era a condição de demanda acadêmica. Então, nessa condição, o psicólogo que estava com a criança numa sala, né, com brinquedos, com outras coisas, passava para ela uma tarefa que já se sabia por uma entrevista anterior que ela tinha dificuldade para fazer uma tarefa escolar, acadêmica, e caso ela emitisse alguma forma de comportamento autolesivo, ele falava não precisa fazer. Não deixava ela fazer outras coisas, mas não deixava ela fazer, retirava a tarefa. Ou seja, a apresentação da demanda é aversiva, porque você sabia que a criança tinha dificuldade para fazer, e a retirada dela é negativamente reforçador. Então, o comportamento autolesivo podia estar tendo uma função de evitar situações desagradáveis, uma forma da criança de não lidar com coisas que são desagradáveis para ela. A terceira condição era uma condição de brincadeira não estruturada. Nessa condição, a criança tinha disponibilidade de vários reforçadores, né? Ela podia brincar com o que ela quisesse e o psicólogo brincava com ela também. Então ele participava das brincadeiras, ele só esperava ela engajar em alguma brincadeira e brincava, então tinha que partir dela. Por que essa condição? Porque assim, a primeira você entende, né? Pode estar sendo positivamente reforçado. A segunda você também entende, pode estar sendo negativamente reforçado. Para que é essa terceira condição? Para saber se existia alguma outra variável causando o comportamento dela que não fosse nem reforçamento positivo nem reforçamento negativo. Podia ser um tipo de resposta eliciada em termos de condicionamento respondente, de comportamento respondente. Pode ser uma resposta típica da variabilidade genética. E pode ser uma resposta mantida por alguma outra variável que não essas duas que a gente já listou aqui. Alguma outra coisa, algum outro tipo de reforçador podia estar acontecendo. Então, quando você deixa ela brincar com o que ela quiser, a disponibilidade que ela quiser, você pode acabar identificando, se o comportamento autolesivo continuar acontecendo, você pode acabar identificando outras coisas que estavam afetando essa criança que não era aquilo que você já pressupunha. Então, essa aqui é uma possibilidade, é uma hipótese de precaução, de uma hipótese para saber caso as minhas outras hipóteses não funcionem. Então, imagina, a criança pode brincar com o que ela quiser. Se ela se engajar em comportamento autolesivo com muita frequência, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que não é das condições anteriores. Agora, se ela não se engajar em comportamento autolesivo, quer dizer que os outros comportamentos dela estão acontecendo com alta frequência por causa dos reforçadores, já tem reforçador disponível, que ela não faz comportamento autolesivo. Então, esse reforçador atualmente disponível na forma de brincadeira tem função, né? Revela que quando ela se engaja em comportamento autolesivo é porque ela não tem reforçadores disponíveis. E a quarta condição é a criança estar sozinha, sem brinquedos, né? Uma situação ali. E se o comportamento autolesivo acontecesse nessa situação, é provável que ele estaria sendo automaticamente reforçado por estimulação sensorial. Reforço automático, né, por estimulação sensorial, é quando, por exemplo, você tem uma coceira e você coça.
né? Você tem uma coceira e você coça. Não precisa um evento externo para reforçar. Só de você se livrar daquela coceira, já tem um reforçador. É a sensação de a endorfina quando você faz atividade. É aquela sensação agradável quando você vê uma obra de arte, algo muito bonito, que te chama a atenção e que te dá uma sensação agradável. Mas, assim, são situações espúrias no nosso dia a dia, mas que para uma pessoa que tem um desenvolvimento atípico, que tem um transtorno sensorial, pode ser muito importante. Ela pode ter uma condição genética que deixa ela tão sensível à estimulação sensorial que ela fica se autoestimulando e aí tendo um auto-reforço constantemente. E se ela se engajasse sem nenhuma estimulação importante externa nesse tipo de comportamento, quando ela está sozinha, ou seja, sem reforço do ambiente físico, sem reforço do ambiente social, é muito provável que seja uma forma de estimulação sensorial, ou seja, algum tipo de auto-reforço que está mantendo o comportamento dela. Eu não trouxe aqui os resultados dessa discussão em termos do gráfico, porque é um tipo de gráfico que a gente não está acostumado a utilizar. Então eu vou explicar para vocês os resultados. Primeiro, eram 9 participantes. E para cada participante, uma condição aumentou a frequência do comportamento. Então, quando aquela condição começava, o comportamento aumentava de frequência, o comportamento abusivo aumentava de frequência, e quando as outras condições começavam, o comportamento ficava em baixa frequência ou em distribuição aleatória. Isso é muito importante para a gente porque revela o seguinte: as condições, né, foram baseadas numa pesquisa anterior que mostrava que podia ter várias causas. E o que isso aqui mostrou? Que as causas eram particulares. Cada pessoa com seu comportamento tinha uma função diferente. Então tinha crianças que era por atenção, tinha crianças para esquiva, fuga de demanda, tinha crianças que era autoestimulação, tinha crianças que eram outras variáveis. Então, não dá para pegar uma explicação e aplicar em todas as pessoas. Isso aqui é prova com dados de aquela máxima que a gente sempre repete. Cada caso é um caso. Eu odeio isso. Eu odeio explicar isso. Parece que a gente está esquivando de explicar para as pessoas. Mas, na verdade, o que a gente quer dizer é que eu preciso analisar a história de contingência de reforço dessa pessoa para entender o caso dessa pessoa. Então, o comportamento autolesivo dessas crianças, para cada criança, tinha uma função diferente. Se a gente chegar numa e achar, ela está esquivando da demanda, ela está fugindo da demanda, e pegar outra e chegar na mesma conclusão, eu estou cometendo um erro. Estou cometendo um erro de procedimento, um erro como psicólogo, porque o que pode estar controlando o comportamento dessa outra criança não pode não ser a mesma coisa que a da primeira. E, além disso, a gente também pode concluir a partir desses resultados que eu preciso identificar o que causa o comportamento de cada um, né? E é isso o que esse procedimento revela. O melhor desse procedimento, o que chama a atenção dele, não é a conclusão de que cada um é causado por jeito. Não, é o método que a gente usa para poder identificar. Então, eu não só formulei as hipóteses, como para cada hipótese que eu formulei, eu tinha a minha hipótese principal, mas eu formulei outras, e para cada uma eu crio uma condição que traz aquela variável para a pessoa interagir com ela e eu observar o efeito daquilo. Se a minha hipótese for verdadeira, a frequência do comportamento vai aumentar ou vai diminuir, dependendo do comportamento que a gente está observando. Mas eu preciso ter outras hipóteses, outras condições também, para eu verificar que o comportamento não muda de frequência nelas, que ele continua estável, que aquilo ali não afeta a causa do comportamento. Então, é esse método de formular as hipóteses, análise funcional interpretativa e criar condições, criar situações em que a pessoa vai entrar em contato com aquelas variáveis, enquanto eu continuo observando e registrando o comportamento dela, calculando, mensurando o comportamento dela, que foi o destaque do experimento do Iwata. Antes desse experimento, os analistas de comportamento partiam direto para o ataque, né?
A pessoa está reclamando de X. Eu vou fazer um procedimento aqui. Resolveu X? Ótimo. Mas qual que é a causa? O que estava afetando? Não importa, resolveu X. E funcionava. Mas às vezes não funcionava e a gente não sabia por quê. Então, com esse tipo de procedimento aqui, eu consigo criar procedimentos, criar intervenções que são direcionadas para a causa, evitando aquele efeito como que o pessoal chama mesmo? Não é bem assim, mas é realocação de sintoma, né? Você tem um problema, aí você vai lá, aplica a intervenção, resolve o problema, uma semana depois aparece o mesmo problema com uma aparência diferente, né? Uma resposta de uma classe diferente, mas com a mesma função. Aqui não, aqui a gente descobre a função e aí quando você aplica a intervenção, não tem a chance de erro vai ser mínima, porque se houver algum erro vai ser por outro motivo, não vai ser por uma questão de interpretativa. E pensa, gente, o quanto isso é importante. Eu consideraria até mesmo antiético você aplicar um tratamento, uma intervenção, sem você ter certeza da causa. É meio assim, tô com dor de cabeça, então toma aqui uma massagem no joelho. Tá, mas o que está causando dor de cabeça? Não sei, mas eu interpretei que é o joelho, então faço uma massagem no joelho. Sabe a loucura que é? A gente recebe clientes que estão em vulnerabilidade, que estão sofrendo, que estão pagando, que tomaram a coragem de ir no psicólogo, porque em muitas culturas isso ainda é considerado como algo ruim, né? Quem vai no psicólogo é louco, então tomara a coragem de se abrir ali com você, e aí você vai e receita, você prescreve, você aplica na pessoa uma massagem no joelho. Pode ser que seja uma massagem no joelho mesmo que vai resolver. E se não for, você está prolongando o sofrimento dessa pessoa, gastando o dinheiro dela e expondo a nossa profissão ao tipo de descrédito que a gente recebe. Então, a gente precisa descobrir a função dos comportamentos antes de sequer pensar numa intervenção e não só descobrir ela hipoteticamente com a análise funcional interpretativa, mas ter certeza por meio desse tipo de procedimento, que você observa a mudança, né, das condições e o comportamento aumentando e diminuindo. Quando é a condição que está responsável pela manutenção daquele comportamento aumenta de frequência, e quando são as outras diminui. Só assim dá para a gente ter certeza. Outra coisa que esse experimento mostra é que a variabilidade da frequência dos comportamentos não é aleatória. Então a pessoa não começa a fazer e para de fazer o comportamento autolesivo do nada ao léu, né? Tem função. A gente só não estava sabendo dela antes de testar, antes de observar. Uma limitação aqui duas limitações que eles comentam, né? Podem ter outras variáveis que não foram detectadas ainda, né? E que eles podem não ter analisado completamente, porque as sessões eram de alguns minutos, as pessoas eram de uma certa característica, então tinha várias limitações. Mas aí o que acontece? Esse experimento foi realizado em 1981, 82, não lembro, acho que foi 82. De lá para cá, a gente tem aqui, e foi publicado em 2008, já faz aí 12 anos, uma revisão de literatura com mais de 30 anos de pesquisa sobre esse método. Então, tem mais de 30 anos de pesquisa mostrando que esse método funciona, que ele é eficiente e que ele é confiável. Principalmente isso, ele é confiável. Por quê? O método interpretativo ele funciona, mas ele é muito pouco confiável. A chance de você acertar, inclusive tem pesquisa mostrando isso, a chance de você acertar na sua hipótese, por mais treinado que você seja, mais acostumado que você seja, é alta. A gente não pode prescrever um tratamento para uma pessoa que está em sofrimento baseado em uma chance baixa de acertar. A gente precisa oferecer para os nossos clientes aquilo que a gente tem evidência que funciona. E uma evidência para ter um diagnóstico preciso é por meio de análise funcional. Tem 30 anos de pesquisa, aqui a revisão, dá para vocês pesquisarem aí, aqui a referência, mostrando a validade desse método. Aqui eles trazem, né, a revisão tem mais de 435 estudos sobre análise funcional.
Eles trazem várias dicas, eu não vou passar por essas dicas para a gente não se delongar mais, fica aí para quem quiser dar uma olhada, para o vídeo dar uma olhada, de o que as pesquisas mostram que funciona e funciona melhor, né, quando você estiver planejando a sua análise funcional. E aí, eu achei muito interessante esse artigo aqui de 2008. Gente, essa referência aqui tá errada. Essa referência aqui é desse artigo aqui, por isso que eu achei que estava estranho. A referência dessa revisão tá lá na parte de referência, lá no início da primeira parte do vídeo. Está escrito lá 30 anos de revisão, né, revisão de 30 anos de evidência sobre a análise funcional. Então vamos seguir aqui. Nesse artigo aqui, o Awata e os colaboradores aqui, eles mostram como a gente consegue adaptar esse modelo, dando sugestões de como adaptar esse modelo de análise funcional para um contexto clínico, que é um dos contextos mais valorizados aqui no Brasil, né? A psicologia aqui no Brasil é muito associada à clínica. Por quê? Esse método foi desenvolvido para lidar com crianças de desenvolvimento atípico com comportamentos problema. Não necessariamente ele seria um bom método para lidar com outras situações, mas o que a pesquisa mostra aqui para a gente, algumas pesquisas mostram, essa aqui talvez seja a principal delas para apontar isso, é que dá sim para a gente fazer essa transposição desse contexto de crianças com comportamento autolesivo para outros campos, principalmente o campo clínico. Então, o que eles sugerem? Que, primeiro, por mais que o modelo de análise funcional para comportamento problema seja único por causa das variáveis, tem muita coisa aqui que dá para a gente generalizar e aplicar em situações como a clínica. Primeiro porque o comportamento problema de uma criança com desenvolvimento atípico e comportamentos clinicamente relevantes, né, pacientes, comportamentos problema de clientes nossos em clínica, eles são parecidos. Veja, se uma pessoa está reclamando de algo de um comportamento que acontece em alta frequência, alguma coisa está reforçando esse comportamento, né? Se há um padrão de comportamento prejudicial que se mantém, por mais prejudicial que seja, tem alguma coisa reforçando e mantendo esse comportamento. Então, tem variáveis e tem uma função no ambiente que a gente pode tentar analisar. E um outro argumento deles aqui é que a análise descritiva, né, aquela narrativa ABC, aquela contingência de 3 tempos que a gente monta, como a gente viu nos exemplos lá de análise molecular e molar, ela é pouco precisa, ela tem limitações. Por meio dessa análise, a gente pode não diferenciar contingências sociais, então uma contingência em que a pessoa está fugindo, esquivando de uma situação social e uma contingência que ela está recebendo reforçador por essa situação, né, recebendo atenção. A gente não conseguiria diferenciar isso por meio de uma análise ABC, da narrativa ABC. Se o comportamento estiver sendo mantido por um esquema de reforçamento com uma taxa muito baixa de reforçador, imagina um esquema de intervalo fixo de uma vez por mês. Você vê a pessoa uma vez por semana. O reforçador só está disponível uma vez por mês. Talvez você não perceba, porque até dar 4 semanas, o comportamento já está acontecendo e você não está achando que reforça ele porque só vai acontecer no final da 4ª semana. E, pior, a narrativa ABC ela pode sugerir que a atenção é o reforçador principal, porque a atenção é uma coisa tão comum, a gente está sendo consequenciado, nossos comportamentos estão sendo consequenciados por atenção há tanto tempo, tantas vezes, né, que a gente pode acabar achando que a atenção é um reforçador para tudo e acabar não percebendo outras variáveis, outros reforçadores, operações estabelecedoras ou supressoras, né, abolidoras, que estão envolvidas ali na manutenção ou na causa desses comportamentos. Então, essas limitações elas sugerem que a análise funcional modelo experimental é muito mais confiável do que você só fazer uma interpretação. Como que a gente vai transpor, então, desse modelo do experimento original do Iwata para uma situação clínica? Se a gente conseguir garantir os elementos principais, os elementos fundamentais da análise funcional, a gente consegue fazer essa transposição com sucesso. Primeiro elemento,
O comportamento precisa estar sendo observado diretamente, então nada de relato sobre comportamento em que você tem que estar vendo ele acontecer. E a gente precisa ter condições de teste bem definidas. Então, eu acho que essa é a característica principal. Quando você formular a sua hipótese, formule várias hipóteses e crie situações em que o elemento funcional, né, a variável que você está hipotetizando nessas situações, vai acontecer, a pessoa vai entrar em contato com ela, né? Sempre a gente, né, preconiza aí várias condições, mas no mínimo duas. Uma condição de controle, ou seja, em que a pessoa tem acesso aos reforçadores de maneira livre, de preferência não contingencialmente, ou seja, numa situação clínica, né, ela recebe atenção e aprovação sem ela precisar fazer nada, né? E situações teste, ou seja, situações que envolvam a variável que você acha que está mantendo o comportamento dela. Então, no mínimo, essas duas. A situação controle ela serve para ver se o comportamento acontece mesmo assim, ou se ele não acontece quando a pessoa tem acesso irrestrito a reforçadores. Né? Outra condição, outro componente fundamental, né, para análise funcional. Geralmente, as condições teste elas vão envolver reforçador na forma de atenção contingente. Então, a pessoa ganha atenção quando ela faz aquele comportamento. Reforçamento negativo social, ou seja, quando ela lida com uma situação que ela tem dificuldade, que é aversiva para ela exibe aquele comportamento para afastar aquela estimulação aversiva, então tem uma função de reforço negativo. E reforçamento automático, quando a pessoa tem reforçadores condicionados ou por meio de estimulação interna, e ela recebe por executar o comportamento, mesmo que outras pessoas não estejam dando comportamento para ela. Então, essas condições de teste básicas já conseguem ser suficientes para a gente fazer uma análise funcional. Ou seja, dá para fazer isso de maneira muito simples. Você cria uma situação em que, se a pessoa fazer o comportamento, ela ganha atenção. Você cria outra situação em que você passa algo que é difícil para a pessoa, ou você faz ela entrar em contato com algo difícil e vê se o comportamento aparece como forma de fuga, né, comportamento de fuga esquiva. E você cria uma condição em que você observa ela fazer, você está observando o comportamento, mesmo que ela não esteja recebendo atenção, mesmo que ela não esteja recebendo contato social. E uma condição, né, em que ela recebe, condição controle aqui, em que ela recebe reforçadores indiscriminadamente, ela tem acesso ao que ela quiser, do jeito que ela quiser. Outro componente essencial aqui é a confiabilidade. E esse componente é baseado em você medir o comportamento o tempo todo, porque se você não medir, você pode confundir o nível, a frequência do comportamento. Você pode achar que o alto é baixo, que o baixo é alto, ou você pode nem perceber essa frequência como algo significativo. É preciso medir a aplicação da variável, então saber quando ela foi aplicada, de que forma, por quanto tempo, e você estar atento a variáveis intervenientes, ou seja, outras coisas que não são as condições que você programou que podem estar afetando o comportamento dela. Por exemplo, a pessoa usa uma substância. Por exemplo, aconteceu alguma coisa antes dela chegar no consultório que alterou, né, o organismo dela, ela, né, passa por uma tentativa de assalto ali. Isso é uma variável que, obviamente, vai intervir se você tem essas condições aqui. Então, é preciso perceber essas condições, essas variáveis intervenientes, para conseguir detectar caso elas vão atrapalhar na sua análise, na sua conclusão. E, por fim, um delineamento multi-elementos, ou seja, um delineamento, uma situação em que a pessoa vai passar por várias condições de maneiras alternadas, né, aleatórias, em que a gente vai estar medindo o comportamento dela em cada condição, sabendo exatamente qual condição, qual situação, qual variável está acontecendo em cada momento. Mas, de novo, a gente vai estudar delineamentos multi-elementos mais para frente. Algumas restrições em relação à aplicação, né? Ah, professor, mas isso parece tão difícil, como, não tem como, a situação da clínica é cheia de peculiaridades. Gente, dá para fazer.
E não só dá, como é necessário que a gente faça. A gente precisa estabelecer na psicologia práticas que sejam baseadas em evidência. Então a gente precisa mudar essa cultura agora. E a preguiça e a desinformação não podem ser limitadores para uma prática de qualidade. Então, primeira limitação, tempo disponível. As sessões são curtas, né? Às vezes você tem sessões de 30 minutos ou 50 minutos e tem outras coisas acontecendo. O que dá para a gente fazer? Uma sugestão é a aplicação da análise funcional breve, que vai ser parte da continuação da próxima parte, né, desse conteúdo, dessa temática. É uma forma muito mais rápida e simplificada de fazer a análise funcional. Uma das características da análise funcional breve é justamente você usar uma condição teste e uma condição controle, só uma vez, e assim, 5 minutos. Eu vou explicar isso melhor depois, mas a análise funcional normal, ela sugere que em cada condição, ou seja, para cada variável que você está testando, que essa variável fique em vigor de 10 a 15 minutos. Então, 10 a 15 minutos a pessoa tendo que lidar com aquele ambiente daquele jeito. Enquanto aqui na análise funcional breve, eles sugerem que dá para fazer com menos. A qualidade não fica boa, a confiança nesse resultado não é tão bom quanto a análise padrão. As pesquisas mostram que a análise padrão é 100% de confiança, 100% não, altíssima confiança, mas ainda assim já é alguma coisa, quando você não tem tanto tempo disponível assim. Mas e o que eu faço quando o comportamento em questão são comportamentos que têm um alto risco para o cliente? Por exemplo, como que ele é um comportamento agressivo, né? Agressivo para os outros ou autoagressivo? Como que ele é um comportamento, por exemplo, um comportamento suicida? Dá para fazer análise funcional porque pensa no comportamento suicida. Eu quero saber o que está fazendo, qual que é a função desse comportamento, né? O que está levando a pessoa a agir assim? E aí eu vou colocar ela numa situação em que ela vai agir assim, que ela vai tentar suicídio? Isso é impossível, isso é impraticável. Então, primeiro, quando a gente está falando de comportamentos que podem ser prejudiciais para a pessoa, você tem que estar com equipamentos de proteção, né? Para crianças, principalmente, por exemplo, bater a cabeça, se machucar, capacete, algum tipo de protetor na cabeça, roupas que ela não consiga tirar, que ela não consiga machucar, luvas, ela vai fazer o comportamento, mas ela não vai ter a lesão ali. Uma outra alternativa são comportamentos precorrentes. Esses comportamentos muito prejudiciais, eles são sistematicamente antecedidos por outros comportamentos. Então, antes da pessoa entrar no comportamento agressivo, ela exibe outros comportamentos, que se você perceber quais são, você não precisa trabalhar com comportamento agressivo em si, você consegue trabalhar com um comportamento que antecede, que é emitido antes de chegar na agressão. A mesma coisa com o suicídio. Sabendo os sinais do suicídio, você pode trabalhar com os comportamentos que antecedem a própria tentativa de suicídio e conseguir fazer análise por meio deles. Outra coisa também é que frequência, né, é só uma das medidas do comportamento. A gente pode usar outras medidas como forma de observação, como latência, como duração, dependendo do comportamento que for, e outras. Volta na aula sobre mensuração do comportamento que vão perceber que a frequência é só uma dessas medidas, né? Então, eu não preciso esperar a frequência aumentar do comportamento para poder analisar ele. Eu posso usar outra medida que me permita fazer essa análise. E aí o cliente vai passar por um risco mínimo. Uma outra dificuldade é o seguinte: às vezes a gente não tem controle a respeito das variáveis, né? A gente não tem controle às variáveis que estão causando. Imagina que o seu cliente tem uma fobia de aranha. Você não tem como pegar uma aranha e levar para o consultório. Vamos imaginar que não tem, que seja algo que não dá para levar para o consultório. A revisão e as pesquisas, a revisão de literatura e as pesquisas mostram que fazer a análise funcional em ambiente natural funciona, e funciona bem, sem nenhum prejuízo significativo. Então, você não só pode ir para o ambiente dessa pessoa para colocar ela em contato com as variáveis lá, como você pode criar um protocolo para fazer um treinamento de pais, ou cuidadores, ou professores, para realizar a análise funcional em loco, né? E isso funciona também. Então,
São limitadores? São limitadores, mas na medida em que a gente aprende como adequar o nosso trabalho, né, e tornar ele mais específico, isso é um diferencial, porque esses limitadores vão ser para os outros, agora eles não vão ser para o seu trabalho como psicólogo. Aqui a gente termina então essa parte sobre análise funcional e na próxima parte a gente vai dar uma olhada sobre análise funcional breve e vamos ver um exemplo de análise funcional experimental, né, sendo aplicada também, como a gente poderia aplicar isso.